Olá, vamos aí para a nossa 60ª aula, continuando aí com os exercícios, unidade 10 agora, exercício número 1. Dentro dessa unidade nós vamos estar aprendendo aí os principais fundamentos de um site em Flash, né? Como que eu carrego arquivos dentro desse site. Abram aí esse primeiro exercício que vai ter lá 3 páginas, a página Home, a página Pratos e a página Viagens. Eu quero carregar esses 3 arquivos SWF para dentro aqui, né, do meu arquivo do Flash. Eu tenho aqui alguns objetos que são clipe de filme com o nome aqui, né, de botão 1, não são botões, são movie clips, botão 1, botão 2 e botão 3 e textos aqui dentro dele. Então nós vamos aprender a clicar, né, nesses movie clips e ele trazer para mim aqueles SWF. Aqui embaixo tem uma caixa de texto com o nome aviso underline txt e aqui tem uma forma, um retângulo que vai servir posteriormente para nossa barra de progresso, aquela barra, né, que carrega, que faz um preload aí, que muita gente até já me pediu para mostrar como que cria no Flash. Então nós vamos estar fazendo dentro dessa 10ª unidade. De início, vamos só fazer o seguinte: eu quero que quando abra essa paginazinha, ele já inicie, né, abra já junto com ela uma página inicial, que no caso vai ser o meu arquivo Home. Eu não vou precisar de clicar nesse botão para ele iniciar a página Home, ela já vai abrir automaticamente. Então vamos lá fazer as ações para que isso aconteça, para que ele carregue essa página aí para dentro do Flash. A primeira coisa que eu vou precisar de fazer, eu só vou colocar aqui um comentário de criar objeto, que é criar realmente esses objetos. A mesma coisa, é importante até estar frisando, o mesmo recurso que eu vou utilizar para carregar um SWF é o mesmo para carregar uma imagem em JPEG, em bitmap, qualquer imagem para dentro do Flash. A primeira coisa, eu vou criar aqui então um objeto, vou dar um nome para ele de carrega, e ele vai ser de uma nova classe que nós não utilizamos ainda, que é a classe Loader, que faz aí os carregamentos, né, para dentro aí do Flash. E essa classe vai ter uma instância aí, né, new loader. Beleza. Aqui embaixo nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar uma outra classe que é a URL request. Já foi falada que é uma classe aí que carrega um objeto externo para mim. Nós usamos ela quando nós precisamos de carregar o link. Então vamos criar ela, vai chamar, vou dar o nome para ela de endereço sem cedilha. Ela é do tipo aí, né, no caso URL request. E ela é também, né, de um objeto aí, new URL request. Beleza. Prontinho. O que nós vamos fazer aqui para baixo? Aqui embaixo nós vamos começar, né, a determinar aí o endereço inicial. Ele já vai cair na minha página inicial. Então eu vou colocar aqui que o meu endereço, que foi a variável que eu acabei de criar ali, né, .url, ele vai receber a minha página home SWF. Aqui eu vou colocar entre aspas, lembrando que nome de arquivos, links, eu sempre deixo ele entre aspas aqui. Só que deixa eu só colocar para a gente separar mais fácil aqui, para ficar mais fácil para vocês entenderem. O que nós estamos fazendo aqui? Determinando o endereço inicial. Beleza. Então aqui eu determinei ele. Por enquanto ainda ele não vai aparecer, ele não vai carregar essa página para mim. Eu preciso de fazer aqui um parâmetro para fazer justamente ele carregar ela. Que parâmetro é esse? A URL que eu criei ali em cima, né, no caso a variável, desculpa, que eu criei lá, que chama carrega.load. Então ele vai carregar para mim o que? O endereço, que é justamente o arquivo que eu igualei aqui, que é o home SWF. Em vez de eu colocar ele, eu vou colocar a variável que eu criei chamada endereço, pois eu já falei que ela recebe o meu arquivo home.swf. Vai funcionar isso aí? Será? Vamos ver. Dá um Ctrl Enter aqui para a gente testar. Ele vai carregar o meu SWF e nada dele carregar minha página inicial, né? Cadê ela ali? Ela não foi ainda carregada. Porque esse objeto loader, ele é da classe display, que é uma nova classe aí que nós vamos ver só no módulo avançado aí do ActionScript. Depois eu vou passar para vocês a programação, né, num nível mais avançado. A gente vai trabalhar mais com essa classe aí, com essa classe nova chamada display. E ela precisa ser adicionada aqui no palco para que apareça, né, no caso aí, os meus objetos, para que apareça aí a minha página home que eu pedi para buscar, para que ele consiga carregar ela. Então vamos criar aqui as propriedades do descarregamento, um pouquinho do carrega.
Então ele vai carregar como? Eu tenho que falar aqui, ó, a propriedade X, né, o ponto X dela ali, que é onde ele vai estar no palco. Vou chutar aqui um valor, pode ser mais ou menos 10 pixels. Se não ficar carregado certinho lá, nós mudamos depois, posteriormente, essas opções. O Y eu vou colocar aqui mais ou menos 80. Então, isso aí, no caso, ele vai utilizar, né, essa propriedade para trazer para a gente aí o objeto para o palco. E como que eu adiciono ele? Vou separar aqui para vocês também, adicionar objeto. Como que nós vamos adicionar? Utilizando aí o ADD Chart, que já também falei para vocês aí nas aulas anteriores. O que que ele vai adicionar para mim? O objeto que eu acabei de fazer ali, né, o parâmetro no caso, carrega. Vamos testar aí se vai dar certinho. Ctrl Enter. Então não adianta eu criar apenas o objeto se eu não deu certo. A página até tá bem alinhada aqui. Não adianta eu criar o objeto se eu não trazer ele aí para o palco. Nesse caso é um sitezinho do Fortinelli, então já tem aí a página Home. Depois a gente vai aprender, não vou fazer nessa aula para não estender, a página Viagens e a página Pratos. Então fica aqui a dica, não adianta só eu criar, né, o endereço e pedir para ele carregar. Se eu estiver utilizando aí o objeto load, eu preciso de passar esses parâmetros que eu falei, que é o local onde ele vai carregar ali, né, no eixo X e no eixo Y, e eu preciso também de adicionar esse objeto no palco. A minha classe display, que eu já falei, ela já foi inserida aqui em cima. Lembrando que essa versão aí do Flash CS5 e o ActionScript 3.0 já faz o carregamento, já importa para mim aí automaticamente as nossas classes. Então, um abraço aí, até a próxima videoaula.